Reddit Contos e Afins. No momento em que tomei consciência do meu papel como a personagem feminina cruel, o protagonista masculino, meu amigo de infância que eu havia aprisionado e torturado, estava ajoelhado aos meus pés, com os dentes cerrados de dor e o corpo tremendo. Enquanto eu tentava desamarrá-lo, minhas próprias mãos tremiam. Ele soltou uma risada fria e aguda. Você não ia me matar, senhorita Astor? Minhas mãos congelaram. Na história, eu aprisiono o protagonista masculino, Daniel Thorne, torturando-o física e emocionalmente, submetendo-o a todo tipo de humilhação. No final, ele me internou em um hospital psiquiátrico, onde pulei para a morte. Comecei a chorar. Do meu bolso, tirei um pedaço de papel amassado e gasto. Eu entreguei a ele. Era algo que Daniel escreveu para mim quando tínhamos 7 anos. Um vale para o perdão completo e total, não importa o que a Aria faça. No momento em que tomei consciência do meu papel como a personagem feminina coadjuvante cruel, eu estava segurando um chicote manchado de sangue, congelada no lugar. A personagem feminina coadjuvante cruel? Minha mão tremia quando apontei para mim mesma. Sou eu? Um gemido baixo me trouxe de volta à realidade. Na minha frente, um jovem moreno e taciturno estava ajoelhado no chão. Seus cabelos negros estavam uma bagunça. Seu queixo afilado perdido nas sombras úmidas. Seus braços estavam suspensos por correntes de ferro. Suas mãos pendiam frouxas. Sua respiração era irregular. Daniel, o protagonista masculino dessa história de redenção. E o garoto com quem cresci. Meu amigo de infância. Na história, eu tive uma queda secreta por Daniel por 10 anos. Eu deveria ser a garota pura, linda e inocente que o seguia por aí. Até a protagonista feminina aparecer. Aí meu medidor de vilania disparou. Eu não apenas incriminei a protagonista feminina uma e outra vez. Eu também sequestrei o protagonista masculino. O aprisionei e o sujeitei a uma série de crueldades. Daniel ficou completamente desiludido comigo. Seu desgosto era absoluto. Ele pessoalmente me internou em um hospital psiquiátrico. Pouco tempo depois, perdi a cabeça e pulei de uma janela, acabando com minha própria vida. E agora mesmo, Daniel, ainda não era o poderoso magnata. Estava ajoelhado aos meus pés. A gola da sua camisa branca estava rasgada. As marcas horríveis de chicote em seu peito eram de um vermelho intenso e sangrento. Seu rosto pálido estava coberto de suor frio e seus lábios tremiam. No momento em que nossos olhos se encontraram, eu soube. Minha vida provavelmente acabou. Seus olhos, como os de um animal acuado, estavam praticamente explodindo de um ódio cru e selvagem, fixos em mim. Eu queria chorar. Eu, Aria Astor, vivi minha vida tentando ser boa, ser gentil. Eu era uma covarde. Eu não sabia como ser uma vilã, mas não era tarde demais para consertar isso. Minhas mãos tremiam quando tentei alcançar as algemas de ferro nos pulsos de Daniel. Uma risada aguda e irônica. Os lábios do homem se curvaram. Aqueles lindos olhos amendoados eram frios e implacáveis. Sua voz era rouca e irônica. Você não ia me matar, senhorita Astor? Meu corpo ficou rígido. Daniel, ele realmente deve me odiar. Ele costumava me chamar de Aria. O homem estreitou os olhos, com um brilho perigoso e raivoso neles. Ele se aproximou, sua sombra caindo sobre mim, criando uma pressão intensa e sufocante. Aria Astor, que jogo novo você está jogando agora? As memórias inundaram. 3 dias atrás. Eu bati suavemente em sua bochecha com o chicote. Eu sorri e disse a ele que íamos jogar uma partida. Eu soltei suas algemas. Joguei uma chave para ele. Eu disse a ele que este porão era um labirinto, com 7 salas secretas. Mas havia apenas uma saída, apenas uma porta que levava ao mundo exterior. Se ele pudesse encontrá-lo, eu o deixaria ir. Ele procurou em cada caminho do labirinto. Tentou cada porta, até que caiu no chão, completamente exausto. Só então apareci diante dele, com os olhos vermelhos e selvagens. Eu o questionei, minha voz frenética. Você quer tanto ir embora? Não é melhor ficar comigo para sempre? Você vai ver Hannah de novo. Por quê? Por que você só tem olhos para ela agora? Daniel, você é meu. Você só pode olhar para mim. Se você tentar correr de novo, eu vou te matar. Hannah era a protagonista feminina dessa história. Depois de uma briga com a família no ensino médio, Daniel foi para uma universidade na cidade. Em seu primeiro ano, ele foi cofundador de uma empresa com uma protagonista feminina, igualmente brilhante. Eles entravam e saíam do laboratório juntos. Competiam juntos. Construíam a empresa juntos. Eram inseparáveis, e seus sentimentos um pelo outro se fortaleciam a cada dia. Depois de superar uma série de obstáculos, eles alcançaram seu final feliz. E eu era o maior obstáculo que eles estavam prestes a superar. Eu não fiquei só mirando na protagonista feminina em todos os momentos, criando problemas para os dois. Também sequestrei Daniel pouco antes dele liderar seu time em uma competição crucial. Fechei meus olhos, querendo chorar, mas não tinha mais lágrimas. Aria Astor. Oh, Aria Astor, você realmente é algo especial. Você ousou tratar o protagonista masculino como um cachorro. Como você acabou tendo uma vida tão ousada e imprudente? Era um clássico tipo do CEO autoritário. Ofenda o protagonista masculino e você não terá um bom final. Ao me ver perdida em pensamentos, a paciência de Daniel finalmente acabou. Ele agarrou meus ombros. A dor era tão aguda que pensei ter ouvido um osso quebrar. Aria Astor, fale. O que diabos você está tentando fazer? Quando você vai me deixar ir? O rosto de Daniel estava terrivelmente escuro. Parecia que ele queria me rasgar em pedaços, me mastigar e me engolir inteira. Eu estava à beira das lágrimas. Depois de encará-lo por 2 segundos com a determinação de uma mulher condenada, respirei fundo. Enterrei meu rosto em seu peito. Os lamentos saíram altos e desenfreados. Daniel, eu estava errada. Eu estava tão errada. Eu estava possuída por um demônio. Sinceridade. A sinceridade é sempre a arma definitiva. Se eu me humilhar rápido o suficiente, o final cruel da personagem feminina coadjuvante não conseguirá me alcançar. Funguei, meus olhos cheios de lágrimas olhando para ele com pena. Daniel, eu só tenho 20 anos.
Você tem que me permitir cometer erros. O ar parecia congelar. O corpo do homem enrijeceu por um momento. Então, ele deve ter sido atingido nos ferimentos. Ele soltou um suspiro baixo de dor. E então ele me empurrou para longe. Arya Astor, você acha que um único desculpe pode apagar tudo? Quem diabos você pensa que é? Seus olhos estavam vermelhos. Pelo jeito que ele olhou para mim, ele queria me esfolar viva. Estava acabada. Estava tudo acabado. Daniel ainda queria me matar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Procurei no bolso interno do meu vestido e tirei um pedaço de papel amassado. Desdobrei-o cuidadosamente e estendi para ele. Era algo que Daniel escreveu para mim quando tínhamos 7 anos. Tantos anos se passaram que o papel ficou macio e desfiado. As palavras escritas a lápis estavam desbotadas, mas ainda legíveis. Arya pode fazer qualquer coisa, e eu ainda a perdoarei, Voucher. Foi por algo tão pequeno. Ele derramou meu leite. Mas eu fui mimada e chorei e chorei. Daniel, que sempre foi tão maduro, entrou em pânico pela primeira vez. Para me acalmar, ele escreveu esta nota. Na verdade, na minha vida anterior, eu também usei isso. Logo antes de ele me mandar para o hospital psiquiátrico. Mas a essa altura, eu já tinha feito coisas terríveis demais. Era tarde demais. Para ser honesta, não odiei Daniel por aquele final. Afinal, na história original, minhas ações foram realmente imperdoáveis. Mas agora, esta era minha última tábua de salvação. Danny olhou atordoado para o pedaço de papel amassado. Ele provavelmente nunca pensou que eu ainda o tivesse. Uma promessa infantil, levada a sério neste momento. Seus lábios estavam pressionados em uma linha fina e reta. Minhas lágrimas ainda estavam caindo. Depois de um longo momento, o gelo nos olhos de Daniel finalmente começou a derreter. Ele soltou meus ombros. Ele se levantou e saiu sem dizer uma palavra. Antes de sair pela porta, ele me lançou um último olhar profundo. Arya Astor, ele disse, nunca mais faça nada que me dê nojo. Nojo? Sim, esse tipo de emoção distorcida e obsessiva. Era nojento. Desabei no chão, sentindo como se tivesse acabado de sobreviver a uma experiência de quase morte. Lágrimas ainda estavam grudadas em meus cílios. Mas eu rapidamente peguei meu telefone e soltei um grito parecido com o de um golfinho. Mãe, me mande estudar no exterior. Agora mesmo! Alemanha, eu quero ir para a Alemanha. Daniel e a protagonista feminina. Eles eram uma combinação perfeita. Eu teria que ser louca para lutar por ele novamente. Eu acreditava que meus 7 anos de estudos de graduação na Alemanha seriam os 7 anos mais inesquecíveis da minha vida. E em 7 anos, os protagonistas masculinos e femininos já teriam se estabelecido. Naturalmente, eu não repetiria meus erros. Eu não encontraria um fim trágico. O retorno de Daniel foi uma injeção de adrenalina para seu time sem líder. A competição foi um evento de alto nível. Inúmeros investidores estavam de olho nele. Estrelas em ascensão competiam por uma chance de se destacar e garantir financiamento. No primeiro dia das semifinais, uma notificação de notícias apareceu no meu telefone. Olhei para ele. Ele vestia um terno perfeitamente cortado. Era alto e ereto, com feições marcantes. Seus óculos sem aro lhe davam um ar de calma inteligência. Ele estava a um mundo de distância do homem maltratado e quebrado no porão. Na tela, ele olhou através da multidão caótica e encontrou o olhar da protagonista feminina. Era diferente do olhar cheio de ódio que ele me lançou. Diante dela, seus olhos estavam sempre confiantes e determinados. Como se dissesse silenciosamente, eu consegui. Ele era brilhante, invencível. Desliguei a tela. No romance, a prisão no porão era apenas um aperitivo. Mais tarde, eu transformaria Daniel, de um jovem orgulhoso e nobre a um psicopata sombrio e distorcido. Quebraria cada osso do seu orgulho. Eu o faria perder tudo, para que ele só pudesse olhar para mim da sarjeta, agarrando-se a mim para sobreviver. E no final, meu amor se transformaria em ódio. E eu tentaria atropelar ele e sua família com um carro. Esfreguei minhas têmporas latejantes. Aquilo não era amor. Aquilo foi tortura pura e sem adulteração. Não é de se espantar que Daniel me odiasse. Agarrei com força o formulário de inscrição para estudar no exterior, que precisava da assinatura do reitor, e minhas pernas começaram a bater ainda mais rápido. Daniel. Berlim fica a 9.000 quilômetros daqui, com uma diferença de 7 horas. É o mais longe que posso chegar de você. Nos últimos dias, tenho corrido sem parar, tentando colocar em ordem a papelada do meu estudo no exterior. Eu estava andando pela rua, com os olhos grudados no meu telefone, enquanto respondia a uma mensagem do chefe do meu departamento. Então eu esbarrei direto em alguém. Esfreguei minha testa, prestes a me desculpar. Uma risada suave veio de diante de mim. Ora, se não é o amor de infância do Daniel. Que coincidência. Encontrar Daniel novamente, hein? Olhei para cima e encontrei o olhar frio e cauteloso de Daniel. Ele franziu a testa. Sua mão, pendurada ao lado do corpo, fechou-se em punho. Ele me estudou por um longo momento. Além da resistência e do desgosto em seus olhos, parecia haver um lampejo de algo mais, algo complexo e ilegível. Seu tom era rígido. O que você está fazendo aqui? Meu coração afundou. Abri a boca, mas o som não saiu. A pessoa ao lado dele não percebeu a mudança na atmosfera. O que você quer dizer com coincidência? Pelo jeito que a Arya se agarra no Daniel, ela provavelmente tem um rastreador GPS nele. Aonde quer que a gente vá, ela nos segue. Todos os outros levaram isso na brincadeira. Mas eu me sentia como se estivesse sentada em uma cadeira de rodas. O telefone na minha mão, de repente, parecia uma batata quente. Eu quase joguei fora. Porque realmente tinha um sistema de rastreamento vinculado ao Daniel. Desde que a protagonista feminina apareceu em sua vida, eles se tornaram parceiros, caminhando lado a lado, compartilhando um mundo no qual eu nunca poderia entrar. Era como uma barreira que me excluía. Minha ansiedade foi ficando cada vez mais forte. Motivado por uma possessividade distorcida, instalei um aplicativo de rastreamento no telefone dele. Transformei cada instância de vigilância em uma coincidência. Fiquei ao seu lado, mantendo-o dentro do meu campo de visão, um prisioneiro do meu olhar,
Eu até me deleitei com as provocações das pessoas ao meu redor. Criei deliberadamente uma falsa intimidade na frente da protagonista feminina. Não era só o Daniel que estava sufocando. Eu também. Mas por que você não veio assistir a nossa competição desta vez, Arya? Vocês dois brigaram. Os olhos do grupo, ainda sem noção, continuaram a vagar sugestivamente entre mim e Daniel. Foi mais do que apenas uma luta. Foi praticamente uma tentativa de homicídio. Observei o rosto de Daniel ficar cada vez mais sombrio. Amaldiçoei silenciosamente minha sorte. Meus olhos instintivamente se voltaram para a protagonista feminina. Hannah era como seu nome sugeria, legal e cativante. Ela ouviu a provocação, mas sua expressão não mudou. Ela até olhou para mim com um toque de diversão, como esperado da protagonista feminina. Tão calma e serena. Ela não se deu ao trabalho de se rebaixar ao meu nível. Mas fora do roteiro, eu, Arya Astor, era apenas uma covarde. Enquanto eu torcia as mãos, tentando descobrir como escapar, uma voz alta e arrogante de repente cortou o ar. Onde está Hannah? Virei-me para a voz, e quase fiquei cega pelo brilho de ouro de 24 quilates. Os olhos selvagens e indomáveis do homem tinham um brilho feroz. Ele segurava um cano de ferro e as veias da mão estavam saltadas. Junto com sua cor de cabelo escandalosa, ele parecia a imagem perfeita de um valentão legal e cruel. Uma pena. Eu balancei minha cabeça. Enfrentar os protagonistas masculino e feminino só levaria ao fim da linha. Mas essa pessoa, ela parecia um pouco familiar. Daniel se moveu sutilmente para ficar na frente da protagonista feminina. Seus olhos eram frios, sua voz profunda. O que você quer com ela? O valentão levantou uma sobrancelha afiada. Ele encarou Daniel, sem recuar um centímetro. Alguém me pediu para lhe dar uma mensagem. Ele bateu com o cano de ferro no chão para dar ênfase. Ele curvou o lábio, seu tom ameaçador. Senhorita Thorne, tenha cuidado quando estiver andando sozinha. Cuidado com... Antes que ele pudesse terminar, eu me levantei como um gato cujo rabo foi pisado. Era ele. Fiquei na ponta dos pés. Passei meu braço em volta do pescoço do valentão e tampei sua boca com a mão. Eu ri timidamente. Desculpe, aqui é meu amigo. Ele falou para a pessoa errada. Nós vamos apenas colocar o papo em dia. Minha risada foi vazia. Eu estava prestes a sair correndo. Mas Daniel agarrou meu pulso. Seu olhar escuro pousou por um momento em meu braço, envolvido no valentão. Ele não parecia feliz. Eu não sabia que você tinha um amigo assim. O que havia de errado com Daniel? Depois do que fiz com ele, ele não deveria me odiar? Por que ele ficou tão preocupado de repente sobre com quem eu era amigo? Eu disse uma mentira. Nós nos conhecemos há pouco tempo. Enquanto vocês estavam na competição, não tenho seguido você ultimamente, então você não saberia. Daniel, você sempre me dizia para fazer novos amigos. Fiz um novo amigo. Você não está feliz? Olhei para ele cautelosamente. Até Daniel, com sua paciência infinita, poderia ficar irritado. Quando ele não suportava mais minha insistência constante, ele esfregava as têmporas, engolia a frustração e gentilmente me convencia. Arya, além de mim, você não acha que deveria ter alguns novos amigos? Daniel não estava feliz. Ele também não estava bravo. Ele apenas tirou a mão do meu pulso e a deixou cair ao lado do corpo, fechando-a em punho. Seus olhos escuros me encaravam, profundos e sem fundo. Então, em silêncio, ele me observou sair. Estávamos a uma boa distância antes que o valentão finalmente se libertasse. Ele bagunçou seu cabelo bagunçado. Ei, o que foi isso? Ele perguntou com a voz fria. Fingi compostura. O Daniel estava lá. Eu só estava tentando evitar que você revelasse seu disfarce. Isso mesmo. O valentão que ameaçava a protagonista feminina chamava-se Cole. Eu o havia contratado. Ele ouviu minha explicação. Seus olhos frios se estreitaram e sua voz estava cheia de sarcasmo. Não se preocupe. Eu tenho ética profissional. Peguei seu dinheiro, então não vou te entregar. Ele se inclinou. Seus olhos afiados se estreitaram, estudando-me com um olhar de desdém. O quê? Você está com medo, senhorita Astor? Eu sabia que ele estava me provocando. A carranca em seu rosto traía sua ansiedade. Ele precisava do dinheiro. Os pais de Cole morreram jovens. Ele foi criado pela avó na pobreza. Agora, sua avó estava doente e as contas médicas exorbitantes o levaram ao abismo. Na história original, eu explorei isso. Transformei-o na minha arma mais afiada. O executor da cruel personagem coadjuvante. Naturalmente, ele também não teve um final feliz. Cole morreu em uma noite chuvosa. Ele sequestrou a protagonista feminina. Durante um impasse com a polícia, ele a usou como refém. Ele foi baleado e morto enquanto tentava levá-la consigo. Eu havia comprado sua moral, seu futuro e até mesmo sua vida. Mas no final, eu ainda não o ajudei a salvar sua avó. Uma dor aguda atingiu meu peito. Eu senti como se tivesse acordado de um pesadelo. Meu corpo estava fraco. Eu estava apavorado com aquele eu. Tirei um cartão da minha bolsa. Isto é $1 milhão. A expressão de Cole mudou. Um brilho de zombaria apareceu em seus olhos. Mas seu olhar escureceu rapidamente. Sua voz um sussurro baixo e rouco, suprimindo uma loucura distorcida e lutadora. $1 milhão. É o suficiente para comprar a vida dela. Franzi a testa, levantando 2 dedos. 2 vidas. Ele franziu a testa ainda mais. De agora em diante, quero que você proteja Hannah Thorne. Não deixe que um único fio de cabelo dela seja ferido. Como protagonista feminina, Hannah tinha uma história trágica padrão. Um pai viciado em jogos de azar. Uma mãe que favorecia o filho. Um irmão mais novo doente. Um lar desfeito. Considere isso um dinheiro bem gasto. Um guarda-costas para ela. E uma pequena compensação por todas as vezes que a intimidei. Coloquei o cartão no bolso da camisa dele. Olhei fixamente para o seu rosto. Minha voz era feroz. Quanto a você, de agora em diante, será uma boa pessoa. Todos os dias, você recitará silenciosamente os valores essenciais de um ser humano. Decente 3 vezes. Senão, vou contar para sua avó que você queima seus colegas com cigarros na escola. Vamos ver quanto tempo vai durar o seu ato de bom aluno. Observei o rosto arrogante e feroz de Cole mudar de vermelho para branco e depois voltar ao normal. Foi bom. Ser uma boa pessoa era muito melhor.
Esfreguei meu peito, que ainda doía devido à dor aguda. Meus olhos ardiam. Como pude fazer tantas coisas ruins? Os últimos raios do sol poente. A tarde na cidade ainda estava quente e úmida. Eu estava usando um vestido branco de verão, caminhando por uma rua remota de churrasco. As barracas tinham acabado de ser montadas, com apenas algumas mesas ocupadas. A maioria eram homens sem camisa, se gabando de política. E suas conversas eram pontuadas por piadas grosseiras. Senti um par de olhos maliciosos me seguindo. Eu fiz uma careta. Acelerei o passo. Depois de algumas voltas e reviravoltas em um beco, o sol já havia se posto completamente. O beco foi engolido pela noite. Ouvi passos pesados atrás de mim, cada vez mais perto. Inconscientemente comecei a andar mais rápido. De repente, um par de mãos ásperas pousou em meus ombros. Uma risada gordurosa e arrastada soou em meu ouvido. Ei, mocinha, por que você não toma uma bebida com seu irmão mais velho? Virei a cabeça. Um rosto bêbado e cheio de cicatrizes preencheu minha visão. Senhor, assédio sexual é crime, eu disse calmamente. Ele riu, e a pele vermelha escura de seu rosto se enrugou. Não seja tão dura. Não há câmeras aqui. Eu curvei meu lábio. Sem câmeras? Que ótimo. Peguem-no. Um saco de pano desceu do alto, cobrindo a cabeça do homem. Depois que ele foi arrastado para o chão, os punhos de Cole caíram sobre ele sem piedade. Este era o pai biológico de Hannah. Ele não só abusou da esposa e da filha desde jovem, mas também era viciado em jogos de azar. Ele frequentemente se escondia neste beco remoto, atacando estudantes. Puro lixo social. Ultimamente, ele acumulava muitas dívidas de jogo. Em breve, ele estaria atrás da promissora protagonista feminina, forçando-a a vender seu corpo para pagar suas dívidas. Quanto mais eu pensava nisso, mais irritada eu ficava. Aproveitei o caos e dei-lhe um chute rápido. Canalha. Quando o homem no chão ficou completamente imóvel, bati palmas. Vamos, eu disse a Cole. Cole olhou para o homem no chão, seus olhos frios e vazios. Ele levantou o tênis e o enfiou na mão direita do homem. Isso provavelmente o deixaria de cama por meio mês. Mas se alguém o encontrasse e chamasse a polícia, e eles encontrassem as drogas com ele, então os bons dias do Sr. Thorne acabariam. Já era tarde quando Cole me deixou no dormitório. Uma brisa suave soprava. Daniel estava parado embaixo de uma árvore em frente ao dormitório. Ele provavelmente estava esperando há algum tempo. Algumas pétalas de flores pequenas e desconhecidas caíram sobre seus ombros. Instintivamente olhei na direção em que Cole tinha ido. Um estranho sentimento de culpa tomou conta de mim. Talvez tenha sido minha imaginação, mas os olhos de Daniel pareciam conter uma pitada de ressentimento. Vamos para Mount Serenity amanhã. Quando Daniel falou, metade de seu rosto estava escondido na sombra de sua testa. Olhei para cima, tentando ler sua expressão. Diante desse novo e frio Daniel, eu não sabia como agir. Dizem que é difícil consertar um espelho quebrado. Não importa quão bom fosse nosso relacionamento antes. Agora havia um abismo entre nós que nunca poderia ser curado. Se fosse eu, se Daniel tivesse me aprisionado e torturado, eu definitivamente não o teria perdoado, mas meu coração ainda doía com uma sensação de perda. Afinal, tivemos uma dúzia de anos de história. Falei hesitantemente. Daniel, eu sei que você ainda está bravo comigo. Não se preocupe, não vou mais incomodá-lo. Antes que eu pudesse terminar, ele me interrompeu. Nós já não fizemos as pazes? Sob o luar fresco, as belas sobrancelhas do jovem franziram-se levemente. Ele perguntou, confuso. Nós fizemos? Fiquei atordoada. Antes que eu pudesse reagir, ele continuou. Vamos ao templo na montanha amanhã para cumprir um voto. Estamos planejando acampar lá. Você deveria vir também e rezar. Ele pareceu pensar em algo. Ele franziu a testa profundamente. Eu providenciei que um mestre viesse vê-la. Um mestre! Daniel não achou mesmo que eu estava possuída. Achou? Um materialista extremo como ele, acreditando em deuses, demônios e exorcismos? Fiquei sem palavras. Infelizmente, eu estava presa ao roteiro. Não pude contar a verdade a ele. Na história, durante a viagem ao Monte Serenity, chorei e implorei a Daniel para me levar com ele. Então, eu tive uma ideia malvada. Fiz a protagonista feminina desaparecer. Então pedi para Cole empurrá-la ladeira abaixo. Um suor frio começou a brotar nas minhas costas. Eu não conseguia parar de tremer. Eu cantei silenciosamente para mim mesmo. Assassinato é crime. Assassinato é crime. Eu vou te buscar amanhã de manhã. Eu voltei à realidade, balançando a cabeça como um chocalho. Eu não vou. Eu realmente não vou. Eu tenho planos. Que planos? Sua voz era curta, uniforme. Fiquei tão ansiosa que minha testa começou a suar. Tenho planos com um amigo. Os olhos calmos de Daniel me encararam. Com Cole, eu estava presa. Além de Daniel, eu quase não tinha amigos. Não consegui pensar em mais ninguém. Tive que concordar. O vento da noite soprava. As sombras salpicadas das árvores tremeluziam no rosto de Daniel. Um jogo de luz e escuridão. Sua voz era baixa, como se ele estivesse reprimindo algo. Como você conheceu Cole? Senhorita Astor. A voz de Daniel era como gelo, de repente me dando um frio na espinha. Quanto você pagou a ele para te ajudar assim? Era o auge de um verão escaldante, mas eu senti como se tivesse sido mergulhado em um porão gelado. Minhas mãos e pés estavam frios, meu sangue congelado. Então é por isso que Daniel veio me procurar. Ele queria me avisar. Para ficar longe de Hannah. O rosto que era tão gentil e caloroso em minhas memórias agora, estava frio e desconhecido. Ele olhou para mim, com os olhos vazios de qualquer emoção. As palavras de protesto que eu queria dizer ficaram presas na minha garganta. Você fez Cole seguir Hannah. Causar uma cena no trabalho de meio período dela e fazer com que ela fosse demitida. E agora você está ameaçando ela bem na minha frente. Arya Astor, o que diabos você está tentando fazer? Fiquei sem palavras. A fachada pacífica que ele vinha mantendo finalmente foi destruída por causa da protagonista feminina. Inconscientemente dei 2 passos para trás. Mas ele agarrou meu pulso. Cole não é uma boa pessoa. Ele corrompeu você?
Olhei para os olhos raivosos de Daniel e meu corpo ficou congelado. Olhei para ele, confusa. Daniel, e se isso for só quem eu sou? Às vezes, eu não conseguia perceber a diferença. O eu da história e o eu atual eram a mesma pessoa? É por isso que eu estava tão desesperada para escapar. Mais do que o pensamento de machucar Daniel e Hannah, o que mais doía era que eu havia perdido todo o senso de moralidade e consciência. Eu suspirei. Daniel, deixe-me em paz. O brilho amarelo do poste de luz caiu sobre seu rosto. Eu podia ver as olheiras sob seus olhos, o cansaço. Seu tom ficou mais pesado. O que deu em você? Amanhã você vai se desculpar com Hannah. Quanto ao resto, você não precisa se preocupar. Eu cuido disso para você. Ele esfregou a testa franzida, sua paciência claramente se esgotando. Arya, seja boazinha. Não posso limpar sua bagunça para sempre. Em vez de se desculpar, a melhor solução era desaparecer de suas vidas para sempre. Eu me afastei da mão dele. Levantei meu rosto, minha expressão era teimosa e fria. Daniel, você sabe que eu odeio a Hannah. Por que você está me forçando a pedir desculpas a ela? Se você não quer que eu a machuque, então vocês dois nunca mais deveriam aparecer na minha frente. O rosto de Daniel ficou frouxo. Arya Astor, não nos vemos há 13 dias. É assim que você vai me tratar? Olhei-o diretamente nos olhos. Daniel, não quero ver você de novo. A lua estava se pondo. Uma brisa quente, trazendo o cheiro de grama e árvores, ocasionalmente soprava da varanda. Observei Daniel recuando, pouco a pouco. Ao mesmo tempo, enviei uma mensagem de voz. Pai, você tem que se lembrar de investir no time do Daniel. Eles são realmente talentosos. Na história original, eu não apenas não apoiei o projeto de Daniel, mas também usei as conexões da minha família para bloqueá-lo a todo momento. Somado a seus desentendimentos com sua própria família, sua jornada empreendedora foi repleta de dificuldades. Desta vez, eu queria abrir um caminho tranquilo para eles. De agora em diante, seguiremos caminhos separados. A primeira luz do amanhecer surgiu. O farfalhar das folhas ocasionalmente trazia uma brisa fresca. Daniel me enviou algumas mensagens. Eu não respondi. Logo ele ligou. Arya, pare com isso. Seu tom era cansado. Parecia que aos seus olhos eu não passava de uma criança mimada e irracional. Inconscientemente apertei ainda mais o telefone. Daniel, fui muito clara ontem. Sua voz suavizou um pouco. Você sempre implorava para vir a esse tipo de reunião. Se eu não te trouxesse, você ficaria fazendo birra por dias. Fiquei sem palavras. O eu da história era tão possessiva. A ideia de Daniel e Hannah rindo e conversando em algum lugar que eu não conseguia ver me deixava louca de ciúmes. Eu chorava e gritava, querendo apenas destruir tudo. Ninguém na equipe de Daniel realmente gostava de mim. Não é de se admirar que ele tenha ficado irritado. Eu também estava enojada com essa versão de mim mesma. Daniel, tenho planos para hoje. Realmente não vou. É sábado. Que planos você poderia ter? Seu tom era duro novamente. À distância, a voz de Cole soou no momento certo. Arya, você quer um pãozinho ou um donut? O ar pareceu congelar por 2 segundos. Bip! Ele desligou. Guardei meu telefone e calmamente peguei o café da manhã de Cole. Eu não estava mentindo para o Daniel. Eu estava realmente ocupada. Ocupada abandonando a escola. Ocupada me candidatando a novas escolas. Ocupada deixando seu mundo. Na entrada do dormitório, Daniel estava encostado em um carro preto. Ele vestia uma camisa preta. Sua aura era fria e imponente. Sem dizer uma palavra, ele agarrou meu pulso e me empurrou para o banco do passageiro. Clique. O cinto de segurança foi puxado com força. Sua palma fria roçou minha clavícula. Cruzou meu peito, enquanto ele habilmente afivelava o cinto de segurança. Então, sua mão pousou na minha cintura, pressionando-me firmemente no assento. Era uma punição, uma restrição. Isso me causou um arrepio. O rosto de Daniel estava a apenas 2 centímetros do meu. Seus olhos escuros estavam fixos nos meus. Eu podia ver claramente a raiva reprimida sob suas sobrancelhas grossas. Seu pomo de Adão balançou. Arya, seja boazinha. A porta bateu e fechou. Meu coração ainda estava batendo. O carro já estava em movimento. Fiquei muito atrás do grupo, colhi uma flor silvestre e comecei a arrancar suas pétalas, ressentida. Uma garrafa de água apareceu de repente na minha linha de visão. Eu olhei para cima. A pele de Daniel era clara. Sua testa salpicada de gotas de suor que brilhavam. Seu rosto estava frio, mas ele não conseguia esconder sua preocupação. O que está errado? Minha voz suavizou enquanto eu implorava a ele. Daniel, não consigo mais andar. Posso descansar naquele pavilhão ali na frente e esperar vocês descerem? Daniel ficou atordoado. Nós brigamos tanto ultimamente que já faz tempo que não temos uma conversa séria. Ao ver minha atitude mais suave, sua expressão se suavizou. Ele se agachou na minha frente. Sua voz era firme. Suba. Dei um passo para trás, assustada. Quando não me mexi, ele virou a cabeça e franziu a testa para mim. Você sempre ficava cansada quando íamos fazer caminhadas. Eu sempre te carregava. Fiquei sem palavras. Daniel foi tão bom para mim. Desde que éramos crianças, tudo o que eu queria, tudo o que eu tinha que fazer era pedir, e ele me dava. Sempre que eu cometia um erro, ele era sempre quem me protegia. Eu realmente fui mimada por ele. É por isso que fiquei tão obcecada pelo seu afeto. Chegamos ao terreno plano no topo da montanha. Todos estavam ocupados montando barracas e churrasqueiras. Afastei-me silenciosamente da multidão, planejando dar uma caminhada sozinha. Entrei em uma floresta densa, as árvores altas e a vegetação rasteira espessa. Só então percebi que Hannah tinha me seguido. Ela não pareceu feliz em me ver, mas me entregou um frasco de repelente de insetos. Vagando sozinha só vai causar problemas para todos. Fiquei um pouco surpresa, mas aceitei. Obrigada. Daniel está ocupado montando a barraca, ela disse bruscamente. Ele me pediu para vir e ficar de olho em você. Se não houver mais nada, eu vou voltar. Ela se virou e então parou. Daniel e eu já conversamos sobre isso. Vamos seguir caminhos separados depois da formatura. Você não precisa me ver como sua rival. Abri a boca, mas nenhum som saiu. Foi como se uma corrente elétrica tivesse percorrido meus nervos. A dor era insuportável e minha ansiedade crescia. Até as palavras de Ana agora soavam como uma ostentação.
como se fosse movida por alguma força invisível. Estendi a mão, querendo agarrar a ponta da blusa dela. Estávamos cercados por uma copa de árvores. O chão aos nossos pés era uma encosta íngreme. Um empurrão e ela cairia. Quando Daniel a encontrasse, seu corpo já poderia estar frio. Mas eu não queria. Eu me preparei, fechei os olhos e transferi meu peso, deixando-me cair. Meu corpo bateu forte no chão e começou a rolar. Ouvi o grito de alarme de Hannah. A dor aguda clareou um pouco minha cabeça. Eu finalmente estava livre daquela sensação de estar sendo controlada. Mas a tontura de rolar e a dor da minha pele sendo raspada e machucada puxaram meus nervos, me fazendo cerrar os dentes e ver estrelas. Quando meu corpo finalmente foi parado por alguma coisa, desmaiei de dor. Quando acordei, estava em um abraço caloroso. Abri meus olhos e vi o rosto de Daniel, terrivelmente escuro. Eu disse a você, não tinha nada a ver comigo. O rosto de Hannah era teimoso quando ela o confrontou. E eu era lamentável e fraco. Era como se nossos papéis na história tivessem sido invertidos. Tentativa de homicídio virou armação. O rosto de Daniel estava gelado. Não tenho tempo para falar com você agora. Mas Hannah, eu avisei. Se você tiver algum problema, pode vir até mim. Eu lhe darei uma compensação satisfatória. Não toque nela. Hannah respirou fundo e com raiva. Você está sendo irracional. Eu suportei a dor por todo o meu corpo. Daniel, eu disse fracamente. Ele olhou para mim, com os olhos vermelhos. Uma mistura de raiva e sofrimento neles. Eu caí sozinha. Sussurrei em seu ouvido, minha voz suave. Tentei empurrá-la, mas errei e caí acidentalmente. As pupilas escuras de Daniel se contraíram. Viram? É assim que eu odeio vocês dois. Então, fique longe de mim. Doeu muito. Na névoa da minha consciência, lembrei-me de quando tinha 6 anos. Daniel segurava um livro, com o rosto deliberadamente severo, fingindo ser um pequeno professor. Veja o bem como se nunca pudesse alcançá-lo. Veja o mal como se estivesse testando água fervente. Ser bom. Essa foi a primeira lição que Daniel me ensinou. Lágrimas escorriam pelos cantos dos meus olhos, queimando meu coração e meus pulmões. Fiquei no hospital por uma semana. Durante esse tempo, devido à minha extrema resistência, Daniel não apareceu novamente. Foi Cole quem cuidou de mim. Mas às vezes, quando eu saía para tomar um pouco de ar fresco, eu via uma figura familiar desaparecendo rapidamente em uma esquina. Depois que recebi alta, Daniel só entrou em contato comigo uma vez. Ele disse que queria me levar para um hospital psiquiátrico. Fiquei tão assustada que quase o bloqueei. O processo de saída da escola foi rápido. No dia em que parti, Cole veio me ajudar com minha bagagem. Seus cabelos dourados estavam começando a desbotar para um amarelo opaco. Ele parecia um pouco menos feroz. Lembre-se do que você me prometeu. Depois que eu for embora, você terá que cuidar bem da Hannah para mim. A protagonista feminina teve muito azar de ter se deparado com um desastre como eu. Cole, você não pode simplesmente pegar o dinheiro e não fazer o trabalho. Cole colocou a quarta mala no carro. Então ele levantou os olhos e me lançou um olhar frio. Aquele Daniel olha para mim como se eu fosse um assassino. Além disso, não consigo nem entrar no laboratório deles. Eu estava ficando ansiosa. Você pegou meu dinheiro. Ele abaixou a cabeça. Sua expressão era ilegível. Eu sei. Então ele ficou em silêncio. Quando toda a bagagem estava carregada, Cole finalmente falou novamente, seu tom leve. Você realmente vai estudar no exterior? Fiquei confusa. Eu já abandonei a escola. Claro que sim. Você não acha que estou bancando a difícil com o Daniel, acha? Não, ele disse, sua resposta curta e firme. O jovem rebelde ainda estava carrancudo, com uma expressão hesitante. Eu entendi. Não se preocupe, eu cuido das contas médicas da sua avó. Se precisar de alguma coisa, pode me ligar a qualquer hora. A carranca de Cole se aprofundou, como se ele estivesse com raiva. Ele teimosamente virou a cabeça para o outro lado. Coloquei minha mão em seu ombro e dei um tapinha reconfortante. Cole, você me prometeu que seria uma boa pessoa, que viveria bem a sua vida. Não venda sua vida a ninguém, ouviu? E proteja Hannah. Isso não era só para a protagonista feminina. Era para ele também. Sem a minha insistência, Cole não estaria do lado oposto. Consertar seu relacionamento com os protagonistas masculinos e femininos só o beneficiaria. Eu queria dar-lhe mais algumas instruções, mas um arrepio repentino percorreu minha espinha. O que vocês dois estão fazendo? Uma voz familiar, fria como gelo. Daniel ainda estava de terno, como se tivesse acabado de sair de uma reunião de negócios. Ele ficou ali, alto e ereto, a pressão ao redor dele parecendo diminuir. Atrás dos óculos, seus olhos inquisitivos estavam fixos em mim. Então, seu olhar se voltou para o porta-malas aberto do carro. Seus olhos ficaram mais frios. Vocês estão mudando de dormitório? Minhas palmas começaram a suar. Era um sinal de perigo. Instintivamente escondi o fato de que estava indo para o exterior. Não estou acostumado a morar nos dormitórios. Eu disse rapidamente. Quero morar fora do campus. Com ele? Daniel estreitou os olhos e respondeu rapidamente. Seu olhar penetrante mudou. Aterrissou em Cole. Seu rosto ficou mais frio. Antes que eu pudesse responder, ele falou novamente, sua voz baixa e perigosa. Não é de admirar. Você não tem entrado muito em contato comigo ultimamente. Seu pomo de Adão balançou, um sinal de sua contenção. Ele levantou a mão e, lenta e deliberadamente, tirou os óculos. Seu rosto era uma máscara de gelo enquanto ele caminhava em minha direção. Então, lenta e calmamente, ele gentilmente tirou minha mão do ombro de Cole, como se estivesse manuseando um pedaço de vidro frágil. No segundo seguinte, ele se virou. Ouvi o som do vento assobiando perto do meu ouvido. Punho, rápido e furioso, pousou no rosto de Cole. Então ele se agachou e agarrou a gola de Cole. Sua expressão ainda estava assustadoramente calma. Cole, certo? Eu investiguei você. Um rapaz sem paz para lhe ensinar o que é certo e o que é errado. Você se diverte destruindo os relacionamentos dos outros?
Eu nunca tinha visto esse lado do Daniel. O escolhido eternamente frio, nobre e sereno aos olhos do mundo. O outrora gentil e tolerante Daniel que sempre sorria calorosamente para mim. Agora, ele era como um leão enfurecido. Suas palavras eram afiadas e cruéis. Cole deixou que ele o segurasse. Levantou as costas da mão e limpou o sangue do canto da boca. Então ele curvou o lábio em um sorriso. Meu coração quase pulou da garganta. Daniel, você está louco? Ao ouvir minhas palavras, ele virou a cabeça. Seus olhos estavam tão vermelhos que pareciam ter sido tingidos de sangue. Ele cerrou os dentes, cada palavra, misturada com fúria. Arya Astor, eu ainda não estou morto. E por baixo da raiva, havia uma ponta de mágoa quase imperceptível. Não se esqueça, nós não terminamos. Hannah e eu somos apenas colegas de classe. Não trabalharemos juntos no futuro. Arya Astor, não me afaste mais. Foi como se eu tivesse levado um soco. Minha mente ficou em branco. Fiquei ali, atordoada. Depois de um longo momento, eu finalmente disse, com a voz atordoada. Daniel, no meu coração, nunca estivemos juntos. Ao ouvir minhas palavras, os olhos de Daniel se encheram de choque. Era como se ele estivesse furioso, mas também achasse isso absurdo e humilhante. Sua voz estava tensa. Arya Astor, você está brincando comigo? Olhei para Daniel. Uma mistura complexa de emoções girava em meu coração. Então, na história, a coisa pela qual eu lutei tão desesperadamente, a coisa pela qual eu estive disposta a fazer qualquer coisa para conseguir, eu já a tinha o tempo todo. Daniel foi embora. O olhar que ele me lançou quando saiu era de pura relutância e decepção. O carro rodou suavemente. No banco de trás, peguei um kit de primeiros socorros, preparando-me para desinfetar o ferimento de Cole. A pessoa de quem você gosta também gosta de você. Por que você ainda está indo embora? Cole recostou-se no assento, com a cabeça ligeiramente inclinada. Ele me lançou um olhar fugaz e então desviou o olhar rapidamente. Molhei um algodão com iodo. Meu rosto era uma máscara de profunda sabedoria. O que você sabe? Daniel pertence a Hannah. Eles não estão juntos agora, mas estarão no futuro. É chamado de destino. Cole se virou para olhar para mim. Ele não discutiu. Ele apenas olhou para mim em silêncio por um longo tempo. Arya Astor, seus olhos estão vermelhos. De repente, ele passou a mão pelo cabelo bagunçado, frustrado. Eu sei que deveria estar falando mal dele. Já que ele acabou de me dar um soco, ele disse rispidamente. Realmente não há nada entre ele e Hannah. Na verdade, por sua causa, ele veio me procurar. As palavras de Cole sumiram. Seus lábios estavam pressionados em uma linha fina. Seu rosto era uma máscara de resistência. Baixei os olhos. Cole, você se esqueceu porque estava seguindo Hannah em primeiro lugar? A primeira vez que vim até você, pedi que encontrasse uma chance de... Minha garganta apertou de repente. Demorou um bom tempo até que eu conseguisse pronunciar as palavras. Para aleijar as mãos de Hannah. Então ela nunca mais poderia fazer experimentos. Para destruí-la, e ao fazer isso, destruir você, eu ainda fui procurar o Daniel. Depois do que ele disse naquele dia, fiquei me revirando a noite toda, me sentindo culpada. Eu deveria ser a personagem feminina coadjuvante sombria, distorcida e cruel, movida pelo amor. Mas de alguma forma, eu me tornei o interesse amoroso manipulador. Pelo bem de nós dois, eu lhe devia uma explicação. E eu tive que me desculpar com a protagonista feminina pelas minhas ações passadas. E então, tive que dizer um adeus apropriado. E eu começaria minha nova vida. Uma vida que pertencia a Arya Astor. O corredor vazio. A porta do laboratório se abriu lentamente. Eu me levantei. Eu corri até lá. Minhas pernas estavam dormentes de tanto agachar. Eu estava mancando. O que você está fazendo aqui? Seu rosto estava escuro. Ele provavelmente ainda estava bravo. Mas quando ele olhou para mim, um lampejo de pena cruzou seus olhos. Por que você estava agachada aqui? Por que não me ligou? Eu te enviei uma mensagem. Você provavelmente não viu. Eu ia ligar, mas fiquei com medo de atrapalhar seu experimento. A propósito, Daniel, Hannah está aqui? Tirei uma pasta da minha bolsa. Dentro estava minha carta de desculpas a ela. E um cheque, suficiente para cobrir as contas médicas do irmão dela. O relacionamento da protagonista com o irmão era complicado. Eu estava deixando a decisão para ela. Eu tenho algo para ela. Não se preocupe, estou aqui para me desculpar. Os olhos de Daniel brilharam de hesitação. A porta do laboratório se abriu novamente. Uma bela figura apareceu e, incidentalmente, lançou-me um olhar de desdém. Ainda consegui acenar surpresa e bem comportada. A palavra mal saiu dos meus lábios. A cena diante de mim congelou. O tempo parou. O mundo parecia ter parado. Tudo ficou preto e branco. Apenas uma única voz sem emoção ressoou em minha mente. Correção de enredo. Quando pude sentir o tempo passando novamente, meu corpo não estava mais sob meu controle. Era como uma consciência desencarnada, arrancada à força do meu próprio ser. Eu só conseguia observar enquanto meu próprio corpo segurava uma faca. A maldade e o ódio distorceram meu rosto novamente. Anna Thorne, você ousa lutar comigo por Daniel? Vá para o inferno! No momento crítico, Daniel não hesitou um segundo. Ele ficou na frente de Hannah. A ponta da faca afundou em seu ombro, tremendo ao parar. Mas o sangue ainda fluía. Um fluxo constante e vermelho. Daniel, você a ama tanto assim? Você está disposto a morrer por ela? Mas o sangue ainda fluía. Um fluxo constante e vermelho. Eu estava louca de ciúmes. Cheia de ódio e ressentimento. O rosto de Daniel estava pálido. Mas ele ainda estendeu a mão e gentilmente cobriu meus olhos, bloqueando a visão do sangue. Arya, não tenha medo. Não faça a coisa errada. Eu só conseguia observar do vazio, observando tudo entorpecidamente. Eu nem conseguia mais sentir a dor. Daniel foi levado para o hospital. Mesmo nos breves momentos em que ele estava sendo colocado na ambulância, ele ainda estava me confortando. Arya, não se preocupe. Vá para a escola. Eu cuido de tudo. Ele havia perdido muito sangue. Seu rosto estava branco como papel.
mas ele ainda achava que era o Daniel que poderia me proteger de tudo. Até Hannah, que me desprezava tanto, não pôde deixar de falar comigo. Arya Astor, você deveria ser grata. Não importa o que você faça, você tem Daniel para limpar sua bagunça. Caso contrário, você acha que eu não teria lutado contra seus truques patéticos? Ela nos lançou um olhar frio e penetrante. Ela não conseguiu evitar xingar. Dois lunáticos. Eu me senti como se estivesse atordoada. Às vezes eu estava flutuando no vazio, às vezes eu estava segurando aquela faca. Depois de colocar a pasta nos braços de Hannah, eu cambaleei para longe. Quando recuperei a consciência, reservei o primeiro voo para Berlim. Eu não me matriculei na escola. Acabei de encontrar uma cidade pequena e pouco povoada e me estabeleci. A dona da casa era uma gentil e idosa chinesa, uma cristã devota. Ela morava no centro da cidade e, ocasionalmente, vinha verificar suas propriedades na cidade. Desta vez, ela me trouxe 2 sacolas de frutas frescas. Eu tinha acabado de voltar de uma longa caminhada, tirando a poeira. Peguei a fruta com um sorriso feliz no rosto. Ela olhou para mim com um toque de pena. Você foi procurar de novo hoje? Você encontrou um adequado... Eu sabia que ela estava hesitante em dizer a palavra. Eu sorri para ela. Ainda não. Nenhum dos lugares parece certo. Essa sua doença, ela perguntou. Você não quer uma segunda opinião? Enquanto você estiver viva, sempre há um jeito. Eu apenas sorri. Não há cura. O médico disse que é terminal. A senhoria balançou a cabeça, com o rosto cheio de tristeza, e saiu. Olhei para o mapa em minha mão e continuei minha busca. Eu estava procurando um lote para sepultamento. Sol no verão, neve no inverno, folhas de outono retornando à terra, nutrindo as flores ondulantes na primavera. Olhei para o sol ofuscante. Se eu tivesse uma última chance de desafiar este mundo, seria a morte. Eu não queria machucar Daniel. Eu não queria machucar pessoas inocentes. Eu não queria que meus pais, na velhice, tivessem uma filha assassina. Eu não queria viver uma vida que me causasse tanta dor. Procurei por 3 meses, mas não consegui encontrar um terreno adequado. Só encontrei um homem de sobretudo preto, como o sol solene do inverno, mas seus olhos estavam brilhando com um desejo incontrolável. Dei 2 passos para trás, o que o fez parecer em pânico. Ele caminhou até mim e pegou minha mão, tão apertado que parecia que nossa carne estava se fundindo. Arya Astor. Ele me puxou para seus braços com a voz trêmula. Eu não lutei. Apenas sorri e disse a ele: Daniel, deixe-me contar uma história. Surpreendentemente, a história fluiu suavemente. Na história, os protagonistas masculino e feminino viveram felizes para sempre. E a cruel personagem coadjuvante teve o final que merecia. Ao longo da história, Daniel permaneceu em silêncio. Quando a história terminou, ele olhou para mim, com os olhos ligeiramente vermelhos. Arya, não é assim que a história termina. Ficou atordoada. Como Daniel poderia saber? Na verdade, teve uma parte que não contei. Na história, 3 meses depois de se casarem, Daniel pulou para a morte. Após seu funeral, quando questionada pelos repórteres, Hannah apenas disse que seu marido havia morrido de depressão, que o casamento deles era um acordo comercial e que os sentimentos que eles tinham pelo outro não eram profundos. Depois ela retornou à empresa e continuou a dominar o mundo dos negócios. Daniel segurou minha mão, acariciando-a com profundo carinho. Seus olhos, enquanto ele olhava para mim, pareciam carregar o peso de muitos anos. Uma gentileza que havia sido lavada de toda a pretensão. Arya, deixe-me contar uma história para você também. Depois que a menina morreu, ele parecia viver com ainda mais dor. Ele sempre sentia que tinha esquecido algo muito importante. Ele pensava nisso dia e noite. Não conseguia dormir e acordava com pesadelos todas as noites. E quando ele lentamente começou a se lembrar, ele pensou que era hora de ir ficar com ela. Uma dor aguda atingiu meu coração. O que ele esqueceu? Ele gentilmente colocou uma mecha do meu cabelo atrás da orelha. Ele olhou para mim como se eu fosse um tesouro raro, com carinho e alegria. Você se lembra quando quebrou o vaso antigo do meu pai quando era pequena? Você se lembra do que eu te disse? Como eu pude esquecer? Naquela época, o relacionamento de Daniel com seu pai não era bom. Depois de assumir a culpa por mim, ele foi severamente espancado. Chorei e pedi desculpas a ele, dizendo que nunca mais cometeria um erro. Mas o garoto que me ensinou, frase por frase, as regras de uma vida boa e adequada, tinha um olhar de completa indulgência no rosto. É só um vaso. Está quebrado, então está quebrado. Eu sempre estarei com você e sempre te protegerei. As lembranças inundaram. Olhei para Daniel, uma mistura de emoções girando em meu coração. Arya, não tenha medo. Não quebrarei minha promessa novamente. Olhei para ele. Quando você soube de tudo isso? Ele gentilmente pegou minha mão e a colocou em seu ombro direito. Sua expressão era tão solene como se ele estivesse fazendo um juramento. Tenho que agradecer a você por isso. Fiquei tão triste, mas mesmo assim forcei um sorriso e o ameacei. Daniel, você não tem medo? E se um dia eu enlouquecer e te apunhalar no coração? Ele gentilmente enxugou as lágrimas dos cantos dos meus olhos. Ele sorriu, um sorriso leve e despreocupado. Então eu vou te entregar a faca. Cobri meu rosto soluçando. Daniel, eu nunca quis te machucar. Seus olhos ficaram vermelhos. Ele gentilmente me puxou para seus braços. Eu deveria saber. A Arya que criei é a menina mais gentil e amorosa do mundo. Os últimos raios do sol poente se foram. E então, Daniel e eu demos as mãos. Caminhando pela floresta de outono. Caminhando na estrada para casa. Caminhando em direção ao nosso destino desconhecido. Fim. Para mais histórias completas, siga a conta. Que Deus esteja conosco.